Boa noite a todos. Boa noite. Vamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que se faz aqui presente, que possam abençoar a cada um de nós que estamos aqui essa noite e que possamos sair mais iluminados, com a consciência tranquila, com o pensamento mais limpo, mais livre e voltarmos para casa melhor do que quando chegamos aqui esta noite. Vamos rezar um Pai Nosso para dar início às palavras do nosso irmão Luiz e que seja uma noite muito tranquila, de muita paz e harmonia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com a palavra, nosso irmão Luiz Henrique. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados ao nosso Casarão do Caminho. Aceitar um convite do Paulo para fazer uma palestra para nós, que somos trabalhadores da casa, que estamos acostumados a ver vários excelentes palestrantes, que muito gentilmente, quando convidados pelo Paulo, vêm aqui abordar diversos temas, é mais do que uma honra, é atender a um chamado, viu, Paulo? É atender a um chamado dos Espíritos e que nos coloca numa situação de muita responsabilidade, na medida em que a gente quer passar a mensagem que todos vocês que vieram aqui hoje, repito, encarnados e desencarnados, precisam, total ou parcialmente, mas precisam. O tema dessa noite é a importância de orar. Importância de orar. Então, o termo orar, rezar, realizar uma prece, ele está presente em toda a literatura espírita. Está presente nas obras básicas, nós temos lá no Livro dos Espíritos as leis morais, e nele contidas as leis de adoração. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, a importância da prece, tá? Vários itens explicando como deve ser a prece espírita. Nós temos ainda no capítulo 28, várias sugestões de preces espíritas. Enfim, e para aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de tomar contato com as obras básicas, mas por curiosidade ou por facilidade de acesso, às vezes a gente recebe de um amigo, emprestado e tal, a gente lê um romance espírita, né? E a gente sempre vê que os personagens, eles oram. Nos momentos de aflição, eles elevam o pensamento a Deus, né, e pedem, ou agradecem, pedem perdão, pedem solução para os seus problemas, para as suas aflições morais. E então, como eu falei de início, o orar, a oração, a prece, ela está presente em toda a literatura espírita. É uma coisa muito antiga, né, pessoal? Nós, se formos puxar na história, e isso é recapitulado na lei de adoração, a oração ela é milenar. Tá? Então, há milhares de anos que o homem ele reza. Ele rezava por deuses de pedra, ele rezava pelo Deus Sol, Deus Lua. As famílias, a sociedade era extremamente politeísta, acreditava em vários deuses. E para que vocês tenham uma ideia de como era esse rezar, essa fé do, me permitam, entre aspas, bicho-homem, né? Nas famílias patriarcais, o ancião da família, ele ia ficando velho, ficando mais experiente, adoecia um mais novo, às vezes um chá resolvia e curava. Né? Então, as famílias já,
passavam a atribuir àquele ancião poderes divinos. Ele curou. Ele fez hoje seria uma caldeirada, né? E curou aquele parente, aquele membro do grupo familiar, da tribo, seja lá o que for. E quando ele desencarnava, ele passava a ser adorado. E para ele eram dirigidas preces, orações. Isso é lógico, né? O mundo evoluiu, a raça humana evoluiu, nós tivemos aí as passagens bíblicas que nos dão o testemunho, né? Da primeira revelação, a segunda vem Jesus Cristo, a terceira e por aí vai. Mas nós podemos dizer o seguinte, ó, que a oração, ela tem 3 propósitos. Nós vamos detalhar mais à frente. Louvar, agradecer e pedir. Normalmente a gente não segue essa ordem, né? A gente pede, às vezes agradece e de vez em quando louva. Mas são coisas distintas esses 3 verbos. Apenas guardem, tá, pessoal, que eu vou falar. A humanidade sempre precisou de manifestações exteriores, né, para adorar, para louvar. Precisava de uma imagem, precisava de algo, uma referência. Nesse sentido, Kardec indaga ao Espírito da Verdade, e isso está lá na lei de adoração, no Evangelho, aliás, no Livro dos Espíritos, na questão 653, a seguinte pergunta. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: precisa de manifestações exteriores à adoração? Tá? A adoração no sentido de enaltecer a Deus, orar, né? E a resposta do Espírito da Verdade: a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Muito bem. Então a prece é um ato de adoração, pessoal. Que fique bem claro esse conceito para nós espíritas. E os seus propósitos são louvar, agradecer e pedir. Deveis orar incessantemente, nos diz a doutrina. Então, o que o Espiritismo quer dizer com deveis orar incessantemente? Não basta a nós, espíritas, rezar ao amanhecer, rezar quando vai dormir, rezar nos dias consagrados. Por exemplo, hoje é um dia consagrado para muitos de vocês, possivelmente. Quarta-feira é o dia consagrado a minha ida ao Casarão do Caminho. É o dia que eu vou rezar mais do que de costume. Não basta. A nós espíritas é pedido, é exigido que tenhamos um conhecimento universal do Deus supremo, infinitamente bom, misericordioso, que criou tudo que está à nossa volta. Então, agradecer pela flor que brotou no jardim da sua casa é orar. Agradecer por amanhecer mais um dia vivo, né? Acordar, se beliscar, sentir o dor, opa, estou vivo. É orar. Agradecer pelo sol que nasceu mais uma vez, que iluminou a frente da sua casa, é orar. Agradecer pelo seu trabalho, é orar. Agradecer pela esposa, esposo que está ao seu lado ali de manhã cedo, é orar. Pelo pão que está à mesa para você tomar um café, é orar. Estou falando bastante de agradecimento porque é muito importante agradecer mais do que pedir. Nós somos mestres em pedir, somos especialistas. Todos nós aqui deveríamos ter um diploma de graduação em pedilância, né? Somos mestres nisso. E o Espiritismo nos traz, interessante isso aí, lá no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um compilado, né, que norteia aí para aqueles que querem se aprofundar na doutrina espírita, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ele traz para nós a importância da oração do Pai Nosso. Sim, do Pai Nosso.
O Pai Nosso é considerado lá na literatura da Federação Espírita Brasileira uma oração completa em si mesmo. Nela há louvor, pedido e agradecimento. Se não, vejamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que é isso? É louvar a Deus, é enaltecer a sua divindade. Aí vem os pedidos, né? Venha a nós o vosso reino, né? Dai-me o pão de cada dia. A gente pede, o Pai Nosso todo é pedido. E onde é que está o agradecimento? Alguém poderia aí massagear o cérebro e dizer? Mentalizem o Pai Nosso, rapidamente. Opa, você quer falar? Diga. Onde é que está o agradecimento? Venha a nós o vosso reino, seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai os nossos pecados. Ofensa, ok. Assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. Não nos deixeis cair em tentações, traz o mal. Amém. Amém. Amém é uma palavra secular que significa agradecimento. Então vejam que a literatura espírita ela recepciona a oração do Pai Nosso, que está lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. E também está no Evangelho de Lucas. Tá? E justamente porque ela tem muita força. Tá? Mas é importante a gente ter em mente o seguinte, que não basta rezar o Pai Nosso. Nós temos que orar o Pai Nosso. E eu vou falar mais adiante qual é a diferença. Muito bem. E a oração da Ave Maria? É importante? Tanto quanto, né? Aqui na nossa casa a gente sempre reza, a gente ora, a gente chama por Deus, por intermédio da oração do Pai Nosso, e chama por Maria, Virgem Santíssima, por intermédio da oração Ave Maria. Tá? E ela é uma oração que atravessou os séculos, ela foi adaptada a partir da mensagem do anjo Gabriel, quando esteve com Maria para dizer que ela daria a luz ao Filho de Deus. A Virgem Maria daria a luz ao Filho de Deus. Ele está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. O anjo Gabriel ele aparece para Maria e ele diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então está aí, neste versículo, a origem da oração Ave Maria, que quando rezada com a força do coração, com sentimento, é muito poderosa, meus irmãos. Porque qual a mãe que, ao receber uma súplica, né, ela sabendo que o seu filho tem poder, tá, ela não dirige a ele um pedido. E qual o filho que pestaneja em atender ao pedido de uma mãe? Percebem como a espiritualidade superior é perfeita? Como Deus, inteligência suprema, é perfeito ao ter mandado Maria, ao ter mandado Jesus Cristo encarnar os seus ensinamentos e a sua lei maior, que é a lei do amor, para que nós, a partir de Jesus Cristo, tivéssemos uma referência não apenas imaginária, mas efetivamente material de Deus na terra, aquele homem encarnado que se deixou imolar na cruz pelos nossos pecados? Para reflexão. Muito bem, vamos adiante. A importância da prece está contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu já falei, né? No capítulo 27. E eu vou ler aqui rapidamente o item 11 deste capítulo, que fala disso aí. É bom eu gosto de fazer essas leituras assim das obras básicas, porque elas são a nossa Bíblia, vamos dizer assim. Até porque elas contêm muitas passagens bíblicas. E melhor do que isso, a Bíblia é toda escrita por parábolas e por frases
às vezes até de efeito, que são difíceis de se entender. A gente tem que parar, ler, reler, interpretar. A literatura espírita, as obras básicas de Allan Kardec, tá? Os espíritos superiores nos dão mastigado isso aí, gente. É só ler. Eles reportam as passagens bíblicas, mas eles nos dão mastigado. Então vamos lá, o capítulo 27 é justamente o capítulo que tem o título de Pedi e obtereis. Ele fala da prece, as qualidades da prece, tá? E o item 11, ação da prece, transmissão do pensamento, papapá. Item 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se dele se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta até o termo dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. E continua no item 12, isso aqui eu estou lendo só para vocês entenderem a importância da prece sincera nas nossas vidas. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos homens que não podem... Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, aquela que ele deu causa, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, às quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Orar, rezar, falar com Deus, entregar nas mãos dele as nossas aflições, pedir forças a ele para que afaste de nós os maus pensamentos, diria o evangélico, a influência do maligno. Mas é a influência dos maus espíritos. Espíritos esses que possivelmente nós mesmos atraímos, por instantes de invigilância. Não é fácil a gente estar vigilante o dia todo, 24 horas por dia, em bons pensamentos. Mas é fácil a gente ter consciência da importância de buscar a nossa modificação, o nosso aperfeiçoamento moral. Né? Aquela frase lá do reconhece-se o bom espírita pelo seu esforço em afastar as más tendências, né? Então é isso que a gente tem que procurar ser e utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a oração. O capítulo 27, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma coletânea de preces espíritas. Tá? Me permitam aí rapidamente dar uma passada, porque eu acho que muita gente desconhece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, é o último capítulo. 28, perdão, 28. 27 é da importância da prece. E o 28 está lá. Coletânea de preces espíritas. Explica, primeiro, um preâmbulo sobre as preces, e depois vem as preces gerais. Oração dominical, o Pai Nosso, oração, tem várias aqui, tá? Oração por um desencarnado, oração pela mãe, pelo filho, várias preces nesse último capítulo. Tá bem, pessoal? Bem interessante. Quando não souberem o que falar, procurem, identifiquem a sua necessidade, procurem abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, e vão lá, que vão encontrar alguma prece, alguma coisa que é feita com o coração, feita com sentimento, e não simplesmente com a verbologia, surtirá o efeito desejado, tá? Muito bem.
A importância de orar, a verdadeira importância da prece, está em entendermos a diferença entre rezar e orar. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas, formatações determinadas. Gente, é como o som de um sino que o vento leva. Não basta a gente pegar a oração de São Francisco de Assis e repetir. Não basta a gente pegar o rosário, né? A gente reza lá. Terá algum efeito? Terá. Mas até que ponto aquilo ali está saindo do coração do crente, do coração da pessoa que está rezando? Realmente, ela está rezando. Orar não. É diferente de rezar. Orar é sentir. O sentimento é intraduzível. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Querem um exemplo? Quem já assistiu o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Por favor, levanta o dedinho assim. Tá. Vocês viram lá que Aniceto, que é o mensageiro, chefe da equipe ali, em que está André Luiz e o outro que eu não lembro o nome, né, com a missão de resgatar aqueles 3 espíritos que vieram num planejamento reencarnatório e que estavam falhando, né? Um deles, na verdade, falha, né? Vai parar lá nas profundezas do umbral. Muito bem. Ele é resgatado por uma oração sentida. Aquela oração de quem já não tinha mais nada. E ele simplesmente fala, perdão. Perdoa, Pai. Ele pede perdão. A palavra que ele usa é perdão. Só que ele diz com tanta emoção, ele diz do fundo da alma dele, que ele consegue se conectar ao mensageiro, espírito lá de 5ª dimensão, que é o Aniceto, que então consegue estabelecer uma ligação com ele e resgatá-lo do umbral. Por uma oração resumida numa palavra, um pedido de perdão. Então, para vocês verem como vai ao encontro do que a literatura espírita nos traz. Isso aqui não são palavras minhas, eu copiei. Tá, pessoal? Então é da literatura espírita mesmo. Estou apenas passando algumas coisas com as minhas palavras. Muito bem. Aí eu diria, orar é importante? Retomando o nosso tema aí, né? Importância do orar. É importante? Sim, né? Eu diria que é indispensável. Tá? Eu vou ler uma passagem aqui, bem interessante, do nosso Chico Xavier. Ele sempre será uma referência para nós espíritas, né? Talvez aí o melhor médium, melhor personalidade aí mais evoluída que passou nos últimos tempos aqui pelo Brasil. Embora tenhamos grandes nomes no espiritismo, como Bezerra de Menezes. Mas chama Chico Xavier e o Vento. Alguém conhece? Chico Xavier e o Vento. Certa vez uma senhora foi até Uberaba e lá, diante do Chico, começou a se queixar de que não conseguia nada do que precisava, mesmo trabalhando na doutrina e orando dia e noite. Ao ouvir suas queixas, Chico lhe disse: quando a gente tem fé, quando confia, eles ajudam, minha filha. Uma vez, em Pedro Leopoldo, eu ensinava catecismo às crianças, mas um dia me proibiram. Eu ensinava catecismo para 40 crianças e fui proibido porque me tornara espírita. Fiquei em casa, mas as crianças queriam o tio Chico. Então as famílias levaram as crianças lá em casa. E eu fiquei com muita pena, porque na igreja elas tinham lanche. Já eram 2 horas e eu só tinha água e uns pedacinhos de pão em casa. Eram 40 crianças. Como eu iria alimentar aquelas crianças? Eu fiz uma prece e pedi a Deus que me ajudasse, porque elas não podiam ficar sem comer. Como é que eu iria fazer? Estávamos embaixo de uma árvore. E então, um vento muito estranho começou a balançar as folhas da árvore. O vento uivava entre os galhos daquela árvore. Uma vizinha saiu e perguntou: Chico, que é isso? Que barulho é esse? O vento, respondeu Chico. O vento? E essas crianças aí? Catecismo. Você não deu nada para elas comerem? Não tenho. Oh, Chico,
eu tenho aqui bolo e pão. E a outra vizinha do lado também apareceu e perguntou: o que foi isso, Chico? Que vento foi esse? O vento, respondeu Chico. Imagina aquela calmaria que ele era, né? Falando para as vizinhas. E essas crianças aí, o catecismo. E assim, 12 famílias se reuniram e passaram a oferecer o alimento, o lanche daquelas crianças por causa do vento. Então, ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Ah, o vento. A autora é José Antônio Vieira de Paula, do livro Um Minuto com Chico Xavier. É o livro, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. Bem. Então, meus amigos, orar é irradiar para Deus. Tá? E desse modo, estabelecermos a comunhão para com Ele. Nós somos filhos de Deus. E a oração, como foi dito, ela diferencia-se da reza, embora a gente possa usar qualquer termo, tá, pessoal? Justamente por não nos atermos a frases feitas, mas nos atermos a pedidos sinceros. O bom espírita, é bom a gente frisar, ele não reza, ele não ora por coisas materiais. Ele não pede, ó Senhor, dai-me a graça de comprar aquela casa. Está errado. Ó Senhor, dai-me saúde e força para trabalhar mais um dia, para que eu possa atender, Senhor, as demandas da minha família, dos meus filhos, para que eu possa constituir um lar de amor, fraternidade e culto à Tua palavra. Isso é um exemplo que eu estou dando de como o espírita deve rezar. O espírita pede saúde, o espírita pede pelos seus filhos, pelos seus pais, pede pela sociedade, pede pelas boas intuições aos governantes, e por aí vai. E o espírito agradece. Eu diria que na balança é mais importante agradecer do que pedir, mas eu citei alguns exemplos de pedir. Né? Agradece pelo sol, pela lua, pela chuva, pela planta, pelo alimento, por estar com saúde, por ter esse corpo maravilhoso, a máquina mais perfeita que existe no mundo, né? E que serve de invólucro ao nosso espírito, e por aí vai. Tá bem, pessoal? Então, era essa a mensagem que a gente queria passar essa noite, sobre a importância de orar. Falamos aí do que nós temos na literatura espírita disponível, mas, acima de tudo, digo mais uma vez, orar é sentir. Não se preocupem com as palavras. Peçam ou agradeçam do fundo da alma, do fundo do coração, e serão ouvidos. E a providência se fará, como nós vimos aqui no nosso texto do nosso irmão Chico Xavier. Fique com Deus, que os bons espíritos abençoem a todos nós.